Essa é a voz da profecia. Uma voz de esperança que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E a Santa Bíblia diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E que bom estar com você, ter a sua companhia mais uma vez. E por falar em ter sua companhia, eu quero saber se você já foi a uma igreja adventista do sétimo dia. E aí, já esteve lá? A Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte dessa igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a nossa igreja. E eu estou convidando você nessa hora carinhosamente para você ir a uma das igrejas adventistas do sétimo dia. É possível que você já tenha ido, espero que você tenha gostado de participar do culto, do momento da adoração a Deus com os nossos queridos irmãos. Geralmente os nossos cultos acontecem aos domingos e quartas-feiras, 7h30 da noite, e nos sábados a partir das 9 horas da manhã. É sempre uma alegria ter a sua companhia, tanto aqui na Novo Tempo, como em nossa igreja. Se você não sabe onde tem uma igreja adventista, entre nesse site aí, encontreumaigreja.com.br. Você descobre a igreja adventista mais próxima de sua casa e eu tenho certeza que você na igreja será recebido com muito carinho pelos nossos queridos irmãos. Assim que possível, vá à igreja com a sua família. Está convidado. No programa de hoje, nós vamos ver a história de um jovem que, lamentavelmente, se afastou dos caminhos de Deus e colheu as consequências disso, porque você sabe, é assim, o pecado ele é bom, lógico, se não fosse, nós não pecaríamos, mas depois ele cobra o seu preço, depois ele manda a conta, as consequências são sempre difíceis e ruins, mas eu louvo a Deus, você vai ver na história, ele se arrependeu e se voltou para o Senhor. E o quarteto vai cantar e eu vou ministrar a palavra de Deus nessa série Gente Como a Gente. Está no ar a voz da profecia.
Na vida temos que enfrentar a provação e a dor que atormenta, para todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender ao ver que alguém não sofre como eu. Me pergunta então, ó Pai. Senhor, eu quero entender o plano Teu, tudo aquilo que reservas, muito além dos olhos meus. Dentro do meu coração sempre estás. Eu tenho confiado em Tuas mãos. Mesmo assim, pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol? Pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir? Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em Tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei, acredito em Ti, ó Pai. Deus sabe quando a oração sincera é. Ele não permite um fardo que eu não possa receber. Ele vê toda a fé que há em mim e sabe que há perguntas mesmo assim. Quero entender, ó Pai, porque, ó Pai, eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol. Pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir? Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em Tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei, acredito em Ti, ó Pai. E a tormenta encobre o sol. Por que, ó Pai? Por que, ó Pai? Tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir. Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em Tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei, acredito em Ti, ó Pai. Embora não consiga compreender, em Tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei, acredito em Ti, Pai. Bom, eu conheci a igreja adventista quando eu tinha 11 anos, através da mãe de um amigo do meu irmão mais novo, né? E fui num sábado, achei muito divertido. E no sábado seguinte eu levei 25 crianças para a igreja comigo também. E a gente desenvolveu um pequeno grupo, né? Eu estava ficando muito bem na igreja, quando aos 13 eu precisei sair de Carapicuíba e vim para Guarulhos. E aí aqui eu fiquei um pouquinho deslocada, como eu era a única pessoa que frequentava a igreja.
adventista, eu acabei não indo, né? E por volta aí de 15, 16 anos de idade, eu descobri que a coordenadora da minha escola também era adventista. E eu falei, poxa, eu já conheço alguém lá, pelo menos, eu vou me envolver no grupo de desbravadores, cantando na igreja, né? E tomei a decisão pelo batismo. Porém, aos 17, eu tive uma crise de depressão muito forte. E já não era da igreja, com a família junto, então como minha família não era da igreja, eles não tiveram nenhuma objeção quando eu falei assim, eu vou deixar a igreja pra lá. Eu achei que eu resolveria os meus problemas fugindo de Deus. A minha família começou a estranhar a partir daí, porque eles não concordavam que eu estava na igreja, mas eles sempre souberam que estando dentro ou fora eu era uma menina de princípios. E eu comecei a perder os princípios que eu tinha no mundo. Então eu não gostava de beber, não gostava de narguilé e não gostava de balada. Mas para eu estar enturmada, inserida ali no meio onde eu achava que eu era querida e era amada por muitas pessoas, eu estava ali me sujeitando àquilo. E aí a minha mãe estava conversando com a minha irmã mais nova e quando eu era desbravadora eu levava ela para participar do Aventureiros, né? E a minha irmã sempre falava que ela queria ser igual a mim, então eu me sentia exemplo dela e naquele momento nem a minha irmã que me olhava com aqueles olhos estava me enxergando mais assim. Porém ela falou que ela queria ser aventureira de novo. E a minha mãe foi levar minha irmã para o encontro no domingo e era Semana Santa. A minha mãe falou, quis vir para a Semana Santa porque ela já gostava da igreja, tanto pelo contato que eu tinha, quanto porque ela via a postura da coordenadora da minha escola. E ela se sentia bem, né? E ela falou, não, eu vou para a semana de oração. E aí eu tinha um pouquinho mais de conhecimento que a minha mãe acerca das coisas de Deus, da Bíblia, né? E ela sempre me perguntava quando tinha dificuldades, mas eu vi que naquela semana era proposital. A minha família, que antes era contra a minha estadia na igreja adventista, começou a pedir para eu voltar para a igreja, porque eles já não me reconheciam mais. E eu falei, não quero, entendeu? Todos os dias minha mãe me chamava e falava, não quero ir, não saía da cama. Eu preferia ficar o dia inteiro depressiva na cama do que vir para a igreja. Essa era a realidade. E aí eu falei assim, mãe, não vou. Quando foi na quinta-feira, ela falou assim, o pastor falou que todo mundo tem que levar um visitante, né, alguém para participar do culto. E eu falei assim, não quero ir. Você vai parar de encher meu saco, se eu for? Aí ela falou, vou. Eu falei, então tá bom. Então se você parar de encher meu saco, eu vou com você. Era só que o Espírito Santo precisava. Eu cheguei na quinta, fui quinta, sexta, sábado. Minha mãe chegou à tarde, no sábado em casa, e viu um monte de sacola no chão, meu quarto é revirado, né? Perguntou o que era aquilo. Eu tinha pegado shorts, brinco, corrente, pulseira, maquiagem. Tinha feito um monte de sacola jogada no lixo, porque aquilo me lembrava a Letícia do mundo, né? E eu não queria mais ser aquela Letícia. Então, voltei a tomar estudos, né? Participar dos projetos da igreja. E tomei a decisão pelo batismo, mas ainda não tinha chegado no momento. No domingo, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Estava nas vésperas do batismo, faltavam só 3 semanas. E eu falei para minha líder jovem que eu não estava legal. Contei o que tinha acontecido, né? Que era novidade. E ela falou para mim que se eu não queria participar da colportagem. E decidi que eu iria. Isso era domingo, sexta-feira eu já estava lá colportando. Voltei, me batizei, a minha família estava toda presente, inclusive minha avó. E ninguém reconhece quem eu era, nem minha família estava me reconhecendo, independente das pessoas que veem parte da minha história, né? Eu não tinha juízo nenhum, não sabia o que eu queria para mim. E dentro do chamado de Deus hoje, eu descobri até mesmo o chamado que eu tenho para minha faculdade. Então, eu sou pré-universitária de teologia. E todas as vezes, todos os momentos que, porventura, eu começo a me sentir vazia e penso em recorrer às coisas que eu tinha antigamente, eu me lembro de como era a minha vida e de como era triste. E todos os dias o Espírito Santo me lembra. Mas assim como Sansão, talvez na minha maior queda, né, seja o maior motivo de vitória. Porque eu sei que muitas pessoas hoje se refletem em mim, veem um espelho na minha história, mas essas pessoas podem se levantar a partir dela. Bom é o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Há sempre um cantinho junto ao coração do Pai, há sempre um lugar nos braços do Pai, para aqueles que humildemente se voltam para Ele, mesmo que tenham andado distantes do Senhor, mesmo que tenham se afastado de Deus, sempre são bem-vindos quando voltam para o Pai. Eu gosto de dizer que o que mais entristece a Deus não é quão longe o pecador vai, mas porque ele demora, porque ele resiste tanto aos apelos do Espírito Santo, porque ele não volta logo, isso é o que mais entristece o Senhor.
Por outro lado, Deus se alegra quando pecadores se arrependem e se voltam para Ele. Nosso Deus tem prazer em perdoar. Seja louvado o Senhor por esse testemunho. E eu tenho aqui nas minhas mãos a revista A Procura da Verdade. Na verdade, essa revista é um guia de estudos da Bíblia. Se você ainda não tem esse material e quiser tê-lo, a gente manda para você de presente. Presente mesmo, para valer, é de graça. Não lhe custa absolutamente nada. Esse é um presente que a Novo Tempo lhe manda com a intenção de levar você à Bíblia, para que por meio da Bíblia você encontre a Deus e assim encontre a razão da sua existência. Se você quiser ter a revista, é só pedir que a gente lhe manda. O site está aí, biblia.com.br. Entrando nesse site, você busca essa revista aqui, A Procura da Verdade. E aí você vai fazer o pedido e em alguns dias a revista chegará aí às suas mãos totalmente gratuita. Outra opção é você ligar para a gente, dia útil, horário comercial, nesse número que aparece na tela, e ainda tem a opção do WhatsApp. Você manda a mensagem nesse número, 12982440077. E mande uma mensagem de texto dizendo assim: eu quero a revista A Procura da Verdade. Nós vamos mandar para você. E você vai se encantar com esse material. São 15 temas bíblicos, todos eles apresentados numa linguagem muito fácil, muito bonita, bem acessível. A revista é toda ilustrada e, por sinal, ótimas ilustrações, tudo para ajudar na sua compreensão do tema bíblico. Se desejar, é só pedir e logo você vai receber. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e, na sequência, eu volto para abrir a Bíblia e nós pensarmos um pouquinho na história de um dos juízes de Israel dos tempos do passado, chamado Sansão. Já ouviu falar daquele fortão do cabelão? Fica aí que eu já volto. Sempre bom ter a sua companhia. Este é o programa A Voz da Profecia. Todas as semanas nós nos encontramos aqui na TV Novo Tempo, Canal da Esperança. Programa inédito, quarta-feira, 22 horas. Você está assistindo nesse horário? Programa inédito? Ou quem sabe você está vendo uma das nossas reprises na quinta-feira, no sábado, domingo, seja quando for, a hora que for. É bom estar com você. E nessa hora eu tenho aqui nas minhas mãos a Santa Bíblia e o propósito nesse instante é de estudarmos um pouco a Bíblia. Mas antes eu oro com você. Nós oramos juntos ao Senhor, pedindo a Deus que nos ilumine e nos oriente. Vamos orar. Pai querido, eu te louvo, Senhor, por tua palavra que é tão linda e profunda e te peço nessa hora, abençoa-me, Senhor, e todos que estão em oração comigo, para que juntos nós compreendamos a tua mensagem e que esta seja para nós consolo, orientação, instrução e advertência. Oramos com gratidão no bom nome de Jesus. Amém. Muito bem, estou pensando em Sansão, um homem que viveu em Israel no chamado tempo dos juízes. Esse período aí denominado de juízes durou cerca de 300 anos, 3 séculos. Desde a morte de Josué, aquele que foi o sucessor de Moisés na liderança do povo durante o Êxodo, até o estabelecimento da monarquia em Israel, tendo Saul como sendo o seu primeiro rei. Está escrito em Juízes capítulo 21, verso 25, é o último verso daqui do livro dos Juízes, está escrito assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia mais certo aos seus próprios olhos. Veja que situação. Israel estava sem um rei e cada um fazia o que parecia mais certo aos seus próprios olhos. Na verdade, é como, assim, em certo sentido, Israel estava sendo uma terra sem lei, prevalecia a anarquia. Eles não tinham uma unidade nacional. E nesse período surgiram muitas contendas, muitas intrigas entre as tribos, as 12 tribos de Israel. Sansão, ele foi o 13º juiz e ele liderou a nação de Israel durante 20 anos. Veja, quando a gente fala em Sansão como juiz e outros que foram juízes aí nesse período dos 300 anos, não é juiz no sentido assim, judicial moderno.
mas na verdade era como um líder, um herói do povo. E após um domínio filisteu de 40 anos, alguns que ainda eram fiéis a Deus, eles clamaram ao Senhor por livramento. E é a partir daí que começa a história de Sansão. Vamos ao texto bíblico? Eu vou convidar você aqui para o livro de Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13, versos 1 a 5. Na minha Bíblia está escrito assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte e não coma nenhuma coisa impura. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Oh, imagine que experiência extraordinária é essa. A senhora, esposa de Manoá, como diz o texto aqui, da linhagem de Dan, estava em casa quando de repente um anjo do Senhor lhe apareceu. Um anjo mesmo, para valer. Não desses anjos que às vezes a gente vê aí nas igrejas, enrolados com lençóis, com asas de isopor. Nesse caso aqui, um anjo de verdade, um anjo para valer, um anjo do céu. E o anjo lhe disse assim: ei, você, apesar de estéril, vai engravidar. Você terá um filho, e o seu filho, ele disse, será um nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. As pessoas em Israel sabiam o significado dessa expressão nazireu. Um indivíduo separado por um tempo indeterminado para cumprir uma missão divina. O seu filho, disse o anjo, será um nazireu consagrado a Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Que dia extraordinário! A senhora está diante de um anjo. O anjo diz que a mulher estéril vai engravidar. E o anjo ainda diz que aquele menino, aquele filho, seria um nazireu, ou seja, um homem consagrado a Deus, e mais do que isso, ele iria livrar Israel da opressão feita pelos filisteus. Só boas notícias. E aí o tempo passou, e aqui no verso 24 está escrito assim: depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. A mulher engravidou, deu à luz um filho e o seu nome foi Sansão. Sabe o significado do nome Sansão? Pequeno sol. Sim, porque Sansão nasceu para ser uma luz para o seu povo. Nasceu para livrar Israel dos seus inimigos e guiá-los na direção de Deus. Você sabe, Sansão tinha uma força extraordinária. Ele era um guerreiro. Está escrito que, certa vez, ele matou um leão com as próprias mãos. Imagine você, tudo bem que a Bíblia diz que era um leão novo, mas até de um leão novo eu correria. E você? Sansão matou o leão com as próprias mãos. Outro dia ele pegou 300 raposas. Raposas é um tipo assim de cachorro do mato, não é? Cachorro selvagem. Sansão pegou 300 raposas, certamente uma de cada vez, e ele unia 2 raposas pelas caudas e colocava uma tocha no meio ali amarrada na cauda das raposas, e ele soltou as raposas de 2 em 2 com as tochas amarradas na cauda, e as raposas saíam desesperadas e entravam nas plantações dos filisteus e elas queimaram tudo. Incrível! Outro dia, com uma queixada de um jumento, Sansão, está escrito, ele matou 1000 homens, 1000 inimigos, só com aquela queixada de jumento, como se fosse assim uma luva de boxe. E ele acertou e matou 1000 filisteus. Outro dia, ele arrancou
os portões da cidade, de uma cidade chamada Gaza, dos filisteus. Ele arrancou os portões com as próprias mãos, e deviam ser portões gigantescos, que estavam presos aos muros da cidade. Ele arrancou os portões com as próprias mãos, colocou sobre os seus ombros e subiu assim uma ladeira e jogou os portões no chão. Toda essa força não era por seus músculos compactos, mas por ser um nazireu de Deus. Sansão recebia uma extraordinária força dada por Deus. Então ele se tornou um herói de Israel, um juiz de Israel, mas, infelizmente, era um juiz sem juízo. Exatamente no clímax da sua juventude, quando mais ele devia ser fiel a Deus, Sansão se uniu aos inimigos de Israel. Ele era alto, era forte, mas também era teimoso e sem juízo. Ele foi no embalo de músicas, de jogos, bebidas, mulheres. E um dia ele chegou aos seus pais, ele lhes fez um pedido. Está aqui, Livro dos Juízes, capítulo 14. Eu leio agora os versos 1 a 3. Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Sansão encontrou uma filisteia, se apaixonou por ela e disse aos seus pais que queriam se casar com essa mulher. Mas veja que ele conhecia a orientação divina dada ao povo de Israel através de Moisés, para que eles não se casassem com estrangeiras, para que eles não se desviassem do Senhor, para que eles não fossem influenciados e servissem a outros deuses. Lá em Deuteronômio capítulo 7, versos 13 e 4, essa orientação de Deus está muito clara, muito explícita. Mas quando os pais de Sansão disseram isso para ele, o lembraram da orientação divina, eu imagino Sansão dizendo assim para os seus pais: que é isso? Nada a ver. Vocês são muito radicais. Vocês são preconceituosos. Eu sou um homem de cabeça aberta. Essa mulher não vai me influenciar em nada. Pelo contrário, eu é que vou ser influência para ela. Eu é que vou puxá-la para o caminho de Deus. Vocês são muito preconceituosos, muito radicais. Sansão se achava o cara, sentia-se dono da situação, ele era autossuficiente. Sansão racionalizava, Sansão ignorava conselhos. Não sei se você já ouviu o ditado: quem não ouve conselho, ouve coitado. Lá em Provérbios 14, verso 12, está escrito assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte. Ouça isso, repito: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte, leva a caminhos de morte. São caminhos de morte que parecem caminhos de vida. São caminhos que parecem certos e bons, mas eles são ruins, eles são maus. Muitas vezes o que mais nos atrai é o que mais pode nos destruir. Você ouviu na leitura bíblica? Sansão disse assim para os seus pais: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Eu não sei se você já ouviu um conselho tipo assim: siga seu coração. Esse é um conselho agradável de se ouvir, algo assim suave, chega a ser meio romântico. Siga o seu coração. Mas ouça isso, por favor, tenha cuidado. O seu coração pode lhe enganar. O seu coração pode levar você ao sofrimento.
O profeta Jeremias, capítulo 17, verso 9, lá o profeta Jeremias diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Você ouviu? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Nosso coração é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não confie no seu coração. Nós precisamos aprender a viver por nossas convicções e não por nossas emoções. A segurança está em viver com base em princípios e não em desejos. O certo é para ser feito sempre, com ou sem vontade. Compreende? Repito, o certo é para ser feito sempre. Se você tem vontade de fazer ou não, se é certo é para fazer, e aquilo que é errado é para ser recusado sempre. Mesmo que a gente tenha vontade de fazer, o que é errado deve ser sempre recusado. O primeiro erro de Sansão foi esse. Ele se apaixonou e se casou com a filisteia, mesmo contrariando a orientação dos pais e de Deus, ignorando a orientação do Senhor. E o casamento de Sansão terminou em tragédia. Depois está escrito que Sansão se envolveu com uma prostituta na cidade de Gaza. E depois ele se encantou com uma mulher falsa e manipuladora, chamada Dalila. Ele se apaixonou por ela e por ela foi traído. Sansão escolheu viver longe do seu povo, ignorar todos os conselhos, porque Sansão se achava muito forte para cair. Sansão se achava sábio aos seus próprios olhos. Isso, inclusive, faz parte de um conselho bíblico, Provérbios 3, verso 7. Salomão diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Ou seja, não fique se achando. Cuidado com essa autossuficiência, com essa arrogância de achar que você sabe tudo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Veja, temer ao Senhor aqui não é no sentido de ter medo de Deus, mas de colocar Deus no centro de sua vida, priorizar Deus, priorizar o reino de Deus, respeitar, reverenciar e obedecer a Deus. Temem ao Senhor aqueles que têm a vida centrada em Deus, no Senhor. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-se do mal. Ou seja, fuja do mal. Corra do pecado. Correr do pecado não é covardia, pelo contrário, é uma demonstração de maturidade espiritual. Aparte-se do mal, fuja do pecado, fique o mais longe possível do pecado, não brinque com o pecado. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 12, Paulo diz assim: aquele que pensa está em pé, veja que não caia. Esse é um conselho bom para você. E para mim também, para nós todos. Aquele que pensa está em pé, veja que não caia. Fique atento, porque todos que estão em pé em algum momento podem cair. Fique atento. É como se Paulo estivesse dizendo assim: ei, não brinque com o pecado. Leve a sério as orientações do Senhor e os conselhos que você recebe de pessoas que são tementes a Deus, que amam a Deus e querem o seu bem. Cuidado, não seja arrogante, não seja autossuficiente. Coloque Deus no centro de sua vida e priorize as orientações do Senhor. Fuja do pecado, aquele que está em pé, veja que não caia. Sansão tinha uma força colossal. Ele era um jovem prodígio, um homem imbatível, mas ele não conseguia dominar os seus impulsos, seus próprios impulsos. E em Provérbios também Salomão diz que é melhor o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Está em Provérbios capítulo 16, no verso 32. Repito, melhor é aquele que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Que adianta ser um guerreiro forte como Sansão era, mas por outro lado não conseguir conter seus próprios impulsos, seu espírito. Lamentavelmente, quando a gente estuda a história de Sansão, a gente aprende muito mais por contraste do que por exemplo.
porque ele cometeu mais erros do que acertos. A vida de Sansão é um brado, é um grito de alerta quanto ao nosso envolvimento com o mundo. E eu quero compartilhar com você aqui um texto que está na Epístola de Tiago. São palavras fortes, onde Tiago nos adverte, inspirado pelo Espírito Santo. Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 4. Ele diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Como eu lhe disse, são palavras fortes. Tiago chama aqueles que se unem ao mundo e, consequentemente, se afastam de Deus, de gente infiel. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque o mundo vive em oposição a Deus. Como diz João, o discípulo amado, na sua primeira carta, o mundo inteiro jaz no maligno. Aquele que se torna amigo do mundo passa a ser inimigo de Deus. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E por conta de muitos do povo de Deus, gradativamente como Sansão, se afastarem das orientações do Senhor, eles se tornam amigos do mundo. E o resultado disso? Tantos filhos que não ouvem seus pais, sim. Filhos que desprezam os conselhos dos pais e querem viver de acordo com a cabeça deles, sabendo que estão desprezando não só os conselhos dos pais, mas muitas vezes a própria orientação divina. Por conta dessa amizade com o mundo, muitos vivem flertando, vivem imitando o mundo, nos seus valores distorcidos, numa vida muitas vezes de depravação, de pecado, de oposição a Deus. Quantos estão buscando satisfação imediata de seus desejos e não têm coragem de viverem de forma diferente do mundo? Gente infiel, diz Tiago, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Aquele que se constitui amigo do mundo torna-se, consequentemente, inimigo de Deus. Como disse Jesus, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, porque o Senhor nos escolheu para si. E a nossa missão aqui neste mundo é de vivermos segundo a vontade do Senhor, para que através da nossa vida e das nossas palavras, pessoas que estão perdidas nesse mundo sejam atraídas para a graça de Deus. Mas quando nós, filhos de Deus, vivemos do mesmo jeito que as pessoas do mundo que não conhecem a Deus, que não conhecem o Evangelho, então nós não temos força nenhuma em nosso testemunho, pelo contrário, em vez de influenciarmos para o bem, influenciamos para o mal. Em vez de nos tornarmos luzes nesse mundo de escuridão, nós nos perdemos na escuridão do mundo. Mundo de ilusão. Mundo que nos oferece o pecado como se fosse liberdade, quando em realidade é uma grande escravidão. O pecado que promove ou promete vida, mas entrega morte. Acredite, o mundo promete prazer e entrega dor. Promete liberdade e escraviza. Promete vida e mata. O pecado muitas vezes leva a pessoa mais longe de Deus que ela gostaria de ir e a retém por mais tempo que ela imaginou ficar. O pecado custa um preço mais alto do que a gente pode pagar. A segurança minha, a segurança sua, de todos nós, nossa segurança está na palavra de Deus e não em nosso pensamento, ou nas sugestões desse mundo perdido, desse mundo desviado de Deus, desse mundo condenado à destruição eterna. Nossa segurança está na palavra e unicamente na palavra do Senhor. Eu gosto de um texto que está no Salmo 119, onde o salmista, ele faz referência à situação dos jovens, e ele diz assim, Salmo 119, vou ler aqui os versos 9 a 11, são versos conhecidos. O salmista diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho?
Como que um jovem pode ter uma vida pura? É a pergunta do salmista. E ele responde, observando segundo a tua palavra. Quando você procura viver segundo a palavra de Deus, você pode sim ter uma vida de pureza. De todo o coração te busquei. Não me deixes, ou não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Será que é possível um jovem ter uma vida pura, mesmo nesse mundo impuro? E considerando que é na juventude que nós somos mais assediados pelo mal, porque o diabo sabe que se ele conquista um jovem, ele está destruindo toda uma vida e fazendo com que esta vida se torne uma influência negativa para os outros. Por outro lado, o inimigo de Deus, o diabo, sabe que um jovem consagrado ao Senhor é uma vitória do céu e uma derrota do inferno, porque um jovem consagrado a Deus tem toda a vida para glorificar a Deus e ser bênção e luz para os seus semelhantes. É por isso que o inimigo investe tanto em nossos jovens, em nossos filhos. Mas o salmista pergunta e responde, será que um jovem pode ter uma vida pura? Sim, pode. Como? Vivendo segundo ou de acordo com a palavra do Senhor. De todo o coração te busquei, não me deixes, Senhor, fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Se a palavra de Deus está na sua mente, está no seu coração, então você tem vitória sobre o pecado. Então você tem uma vida consagrada e santificada ao Senhor. Porque Deus tem poder para santificar aqueles aos quais Ele chama e perdoa. Sim, é maior aquele que está em nós do que aquele que está agindo no mundo. São mais os que estão a nosso favor do que aqueles que estão contra nós. Quando você se coloca nas mãos de Deus, mesmo que você seja jovem, completamente assediado pelo mundo e pelo pecado, quando você se coloca nas mãos de Deus, o poder de Deus está em você, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero terminar com o texto que está na carta de João, primeira carta de João, o discípulo amado. Se você tem aí a sua Bíblia e quiser ver o texto também, primeira carta escrita por João, já está aqui no finalzinho da Bíblia, perto do livro do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 a 17, está escrito assim, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João diz assim, não amem o mundo. Uma referência não ao planeta, é claro, e nem mesmo às pessoas que há no mundo. João aqui está se referindo a essa condição de alienação, de separação de Deus, esse estado de impiedade no qual vivem as pessoas que não amam a Deus. João está dizendo assim, ei, não amem essa realidade, não vivam dominados por essa realidade opressiva, que afasta de Deus, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não foi isso que Tiago disse, nós lemos há pouco? Aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tudo o que há no mundo, os desejos da carne. Carne aqui é uma referência à nossa natureza pecaminosa, inferior, marcada pelo pecado. Os desejos dessa natureza carnal, pecaminosa. Os desejos dos olhos, ou seja, as muitas tentações que nos vêm mediante a visão. E a soberba da vida, a arrogância, o orgulho da vida. Nada disso, diz João, procede do Pai, mas procede do mundo. E aí ele conclui o raciocínio dizendo assim, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É assim mesmo, o mundo passa. Esse velho mundo está condenado ao fogo, à destruição, isso é só uma questão de tempo. Tudo o que os nossos olhos veem neste mundo
de acordo com a Bíblia, está condenado ao fogo. Tudo será destruído. Essa realidade presente vai passar. Tudo será destruído pelo fogo, de acordo com a palavra do Senhor. O mundo passa, bem como os seus desejos, as vaidades do mundo, os pecados do mundo, a incredulidade, a maldade, a impiedade, tudo isso chegará ao fim, diz João. O mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que está ligado a Deus permanece para sempre, porque não existe fim para quem está ligado, para quem está unido ao Eterno. Nossa grande necessidade é nos unirmos a Deus, porque em Deus está a nossa segurança e a nossa vitória. Na próxima semana, se o Senhor permitir, eu vou continuar com você, pensando na história de Sansão, na história do juiz sem juízo. Por ora, a gente vai ouvir a música do Quarteto Arautos do Rei. Essa música é uma mensagem de Deus para você. Segue Deus falando ao nosso coração com essa canção. Meus olhos e me diz se existe algo bom em mim. Sabe, tantas vezes eu falhei e a vontade sempre é desistir. E mesmo se eu subir o alto monte ou descer o vale, me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Cristo é vida e ressurreição, Ele diz: quem crê em mim viverá. Cristo deu sua vida lá na cruz, suportou a dor, tomou meu lugar. A graça lá na cruz foi revelada, o amor que não desiste me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou, que conhece
meus desejos e perdoa os meus erros. Tudo alcança e não olha o que passou. Poderá me separar do amor que hoje vive em mim. É verdade que nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, sofreu, foi assediado todo o tempo pelo mal, mas ele não condescendeu com o pecado. Jesus nunca pecou. Então, quando Cristo morreu na cruz, ele estava fazendo uma troca, sofrendo o castigo que nós, pecadores, merecemos, a morte, e passando para nós o direito que, como homem, ele conquistou por nunca ter pecado, o direito de vida. Você compreende? Jesus na cruz estava fazendo uma troca, sofrendo o nosso castigo e concedendo-nos o seu prêmio, o seu direito, o direito de vida, porque como homem ele não pecou. Mas Cristo, depois da cruz, ressuscitou. Ele está intercedendo por nós no santuário celestial e virá para nos buscar. O amor vive, sim, Cristo vive. Nenhum de nós precisa ficar dominado, oprimido, vencido pelo mal e pelo pecado, porque nosso Senhor vive e nele há vitória para todos que confiam nele, todos que se colocam nas mãos dele. Todo pecador que se arrepende, confessa seus pecados e clama a Deus por poder, passa a ter não apenas perdão, mas força, sabedoria para ter uma nova vida. Em Jesus a salvação, em Jesus a libertação, em Jesus a nova vida. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero, antes de orar, lembrar você da revista, o Guia de Estudos À Procura da Verdade. Se você ainda não tem esse material lindo e quiser tê-lo, peça que a gente lhe manda. Aqui você vai estudar a palavra de Deus para se firmar mais ainda no Evangelho. E você vai compreender, por exemplo, aqui o estudo número 4 sobre a origem do mal. Você vai compreender como o mal surgiu, como o mal trabalha nesse mundo, mas como nós podemos vencê-lo pelo poder de Deus. Nenhum de nós precisa ficar oprimido pelo mal. A vida, a libertação em Jesus Cristo. Você quer essa revista, quer esse guia de estudos? Peça que a gente lhe manda, biblia.com.br. Nesse site você pode pedir. Pode te pedir também pelo WhatsApp, número 12982440077. Você manda a mensagem de texto dizendo assim: eu quero o guia de estudos À Procura da Verdade. E a gente vai mandá-lo gratuitamente para a sua casa, para que você possa guardar a palavra de Deus no seu coração, para você não pecar contra o Senhor, para que você possa ter uma vida pura, livre e feliz. E quando Cristo voltar em glória para buscar os seus filhinhos, você também esteja entre aqueles que serão chamados para a vida eterna. Deus lhe abençoe. Muito obrigado por sua companhia. E agora, posso orar com você? Vamos pensar em Deus juntos? Louvado seja teu nome, Senhor, por tua palavra que é tão linda e poderosa, tua palavra que nos livra do pecado e da morte, tua palavra que nos liberta para uma nova vida. Eu te peço, Senhor, abençoa todos que estão orando comigo, para que nós tenhamos esse encontro com a palavra, esse encontro com Cristo, que é a palavra viva, e assim sejamos perdoados, transformados e tenhamos uma vida nova e feliz. Eu te peço, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bênçãos de Deus sobre você e sobre sua família. E como eu disse, na próxima semana nós vamos seguir estudando a respeito da história de Sansão. Temos muito que aprender com ele, ainda que seja assim por contraste. Fique com Deus. Tenha uma semana abençoada e feliz e a gente se vê no próximo programa. Um abraço. Tchau.